Olá, meu querido, olá, minha querida. Que bom estarmos mais uma vez aqui na nossa série sobre os evangelhos. E no vídeo anterior nós falamos que Salomão acumulou em seu palácio mulheres de muitas nações e com cultos e deuses diferentes. A Bíblia nos diz que era na faixa de 700 mulheres. Então, elas acabaram pervertendo Salomão e este acabou se inclinando a outros deuses. Isso desagradou ao Senhor, e o Senhor disse que na época do seu filho, então, aquele reino próspero acabaria se dividindo. E não deu outra. Salomão morreu, os conflitos para que se assumisse a liderança de Israel começaram a aparecer. Roboão era o rei, mas ele era um rei que não dava ouvidos aos seus conselheiros, aos homens experientes, experimentados, e acabou cedendo ao conselho dos seus amigos e infligiu sobre as tribos do norte uma carga tributária muito elevada. Ou seja, as tribos do norte eram 10 tribos, as tribos do sul eram 2, Judá e Benjamim, o restante era Israel. E eles, praticamente Israel, ou seja, as 10 tribos, tinham obrigações enormes na manutenção do reino, do palácio real, e Judá e Benjamim já não eram tão sobrecarregados. O que significou, então, um dissabor, um descontentamento, porque Roboão acabou aumentando mais os impostos e fez com que eles pagassem mais impostos, e isto foi o final, quando um homem chamado Jeroboão, que era um dos capitães dos exércitos de Israel ao norte, proclamou a independência daquela região, daquela parte de Israel. E aí eles surgiram como um novo reino. Aí então agora, aquelas 12 tribos que eram um só reino, passaram a ser 2 reinos. Na Bíblia, lá no livro dos Reis e no livro das Crônicas, você vai ver Israel e Judá. Na verdade, eram as 12 tribos agora divididas em reinos diferentes, com reis diferentes, com situações diferentes. E o Reino do Norte estabeleceu como sua capital a cidade de Samaria. E o Reino do Sul manteve a capital em Jerusalém. E assim aconteceu por muitos anos, mais de 400 anos para ser preciso nisto. Judá, ou seja, o Reino do Sul, teve 19 reis, Israel, o Reino do Norte, teve 19 reis. Mas a existência desses 2 reinos foi menor, porque diz lá as Escrituras que os reis do Reino do Norte eram mais perversos e iníquos do que os reis do Reino do Sul. Isto significou que a destruição do Reino do Norte teve lugar mais rapidamente do que a destruição do Reino do Sul. Em 722 a.C., os assírios vieram e assolaram, arrasaram com o Reino do Norte, levando cativos para a Mesopotâmia mais oriental milhares de hebreus habitantes do Reino de Israel. O Reino de Israel acabou. Os governantes assírios trataram de povoar o local com assírios que se misturavam com os que tinham ficado, que eles tinham permitido ficar, e Israel ainda continuou como nação. Os assírios ainda tentaram conquistar o Reino do Sul. A gente vê, por exemplo, a influência de Tiglat-Pileser, de Pul e também de Senaqueribe sobre a cidade de Jerusalém e sobre Israel e sobre Judá. O profeta Isaías, inclusive, descreve uma grande invasão por parte dos exércitos da Assíria em Judá. Israel já tinha sido levado cativo, mas o profeta Isaías intercedeu, Ezequias intercedeu, e Deus deu livramento. A gente vê que eles vieram, Senaqueribe mandou com que o seu embaixador, Rabzaque, que ninguém sabe se é um nome ou se é um título, ofender Judá, aliás, na própria língua do povo, ameaçou, proclamou a destruição daquela cidade, mas o que aconteceu é que Deus fez uma movimentação e surgiu uma rebelião
na Síria e Senaqueribe teve que voltar urgentemente para suprimir a rebelião que estava acontecendo, e naquela mesma ocasião ele foi morto pelos seus filhos, a Sarezeque e Adradezer. E aí então Judá teve um breve escape, mas as coisas não continuariam da mesma forma, porque os assírios seriam subvertidos pelos exércitos babilônicos. E aí então surgiria o Império da Babilônia. E este Império da Babilônia seria o que voltaria alguns anos mais tarde para tomar conta de Judá. E isso aconteceu em 3 fases: em 607, em 597 e em 586, quando então a cidade de Jerusalém foi totalmente arrasada e aquele templo construído por Salomão, um templo maravilhoso, foi jogado por terra e todos os objetos sagrados do templo foram levados para a Babilônia, e assim acabou o reino de Judá. E os judeus foram levados cativos para a Babilônia. 3 profetas se destacam neste momento dramático de Israel: Jeremias, que permaneceu em Jerusalém; Ezequiel, que estava junto aos exilados lá na Babilônia; e Daniel, que foi um profeta mais estadista, que permaneceu dentro dos palácios reais e lá desenvolveu atividade profética e de intercessão pelo povo de Israel. E assim acabou o reino do norte em 722 e acabou o reino do sul em 586. O grande problema daqueles 2 reinos era a idolatria. E eles foram levados para o cativeiro para lá aprenderem a não mais adorarem outros deuses. E isso de fato aconteceu, e a gente sabe que, segundo a história, Israel nunca mais se envolveu com idolatria como havia se envolvido antes. Acontece que o reino da Babilônia também veio a sucumbir. Em 539, o general Ciro entra em Babilônia triunfante. Na verdade, as pessoas até o receberam, estava havendo agitações políticas e problemas já na cidade, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus que remove reis e estabelece reis. E lá, muitos anos antes ainda antes de 722, o profeta Isaías, aliás, depois um pouco de 722, o profeta Isaías profetizou acerca de Ciro, que seria o escolhido, ungido de Deus, que seria levantado para libertar o povo de Israel do cativeiro na Babilônia. Alguns tentam modificar esse aspecto profético, movendo o livro de Isaías e dividindo-o em 3 partes, e onde existe essa parte para nós considerada profética, eles moveram para muitos anos depois do cativeiro da Babilônia, tentando retirar o sabor profético daquela passagem para transformá-lo num sabor histórico e assim ferir não só a historicidade seria confirmada, mas o aspecto profético das Escrituras. Mas, voltando à nossa observação, em 539, o general Ciro permitiu que todos os judeus que morassem na Babilônia e nas demais localizações da Mesopotâmia, que quisessem voltar para Jerusalém para reedificar o templo, poderiam fazer. Mas apenas 42 mil retornaram, com Sesbazar e Josué, que era o sumo sacerdote. Voltaram para Israel um pequeno número comparado aos que tinham sido levados para a Babilônia. E você sabe que durante o tempo que as pessoas estiveram na Babilônia, eles tiveram filhos. O próprio profeta Jeremias estimulava-os a ter filhos para que eles se multiplicassem na Babilônia, para um dia então voltarem numa grande massa para Jerusalém. Mas isto não aconteceu e a massa dos judeus, agora que eram chamados judeus, decidiu permanecer na Babilônia. Bem, nós vamos continuar no próximo vídeo explicando melhor o que aconteceu. Olha, não perca, não deixe de comparecer, não deixe de repartir esse vídeo com muitas outras pessoas, porque é um ensino abençoado para a sua vida. Até daqui a pouco, meu querido. Fica na paz de Deus. Tchau.